Para mim, filosofia é a oportunidade de pensar e refletir sobre as tuas ações e as coisas que tu faz. Como um diálogo que acontece entre as pessoas. É o amor pela sabedoria. Um lugar onde é possível ter uma reflexão da complexidade do mundo. É se questionar o tempo todo sobre todas as coisas. Na base aí da nossa convivência. E você conseguir fazer disso um pensamento para que você faça da sua vida a melhor possível. Fazer a pessoa refletir. Acreditar que não existe só uma verdade. Ela não é só uma forma de preservar ideias, mas também de você se expressar. Filosofia é refletir. É uma forma de achar respostas por meio do raciocínio lógico. Como um resgate ao pensamento. E como as pessoas veem o mundo. Então, é uma forma do estudo humano. Amor, conhecimento, reflexão. A filosofia está em todos os lugares. O LAFIPO é um desses. Mas e você? Como é que enxerga a filosofia? Então, pessoal, com esse vídeo, né, aqui produzido pelos estudantes bolsistas, né, pela Jennifer, dos projetos de filosofia, que nós nomeamos como LAFIPO, né, Laboratório de Filosofia Política, então, IFRS Campus Erechim. Eu dou uma boa noite, né, a todos vocês, agradeço assim, a presença nesse nosso segundo encontro online, né, preparatório, então, ao nosso terceiro colóquio sobre o ensino de filosofia no IFRS. E, como no primeiro, né, já também aberto, né, a toda a comunidade, aos estudantes e também aos servidores, docentes, né, e em especial também aos docentes de filosofia. Então, hoje vamos ter na sequência então, a fala, né, da colega Catherine Luana de Oliveira, do Campus Osório, que vai nos falar, então, entre o passado e o futuro, o filosofar e o ensino de filosofia no Instituto Federal do Rio Grande do Sul. Aqui na próxima imagem que eu vou compartilhar com vocês, né, já é algumas questões que nós estávamos comentando, então nós estamos assim com a programação, né, já praticamente finalizada, precisando de alguns ajustes, tá? Teremos assim então atividades, né, que envolvem estudantes do Campus Erechim, teremos atividades que serão transmitidas, né, para os demais campings, teremos atividades que vão envolver o IFSUL e também, né, o IFAR, Campus Farroupilha, e aqui, né, o IFSUL, Campus Passo Fundo, o nosso Campus Sertão, né, que fica aqui próximo, também algumas escolas, né, a Escola Luiz Badalotti, a Escola Paiol Grande, a Escola Paiol Hotel Rosa, aqui do município de Erechim. Então vai ser um evento assim presencial e em algumas partes online, de encontro, né, de professores, sobretudo no nosso terceiro colóquio, que inicia na quinta-feira, após o meio-dia, e termina ali o meio-dia e se estende um pouco com a formação de professores aqui no Campus Erechim, mas com essa programação maior, né, do Seminário de Ensino, Pesquisa, Extensão e Filosofia, que começa na segunda-feira e que está sendo construído aí por muitas pessoas, né? Podia citar aqui o apoio do Núcleo de Memória, né, das colegas também do setor pedagógico aqui do campus, da pesquisa que está trabalhando na questão aí do lançamento para as inscrições, do Daniel e da Solange, que são professores aqui do município de Erechim, que estão junto, e com toda a nossa comissão, né, então, constituída aí para a comissão científica do nosso terceiro, então, colóquio, que aconteceu o primeiro, como todos vocês sabem, né, no Campus Vacarias, o segundo no Campus Restinga, e o terceiro, então, será realizado aqui no Campus Erechim, já com o professor Honorato aí em processo bem avançado, né, para o evento que vai acontecer, então, no próximo ano, lá no Campus Bento. Quero agradecer também aqui, estão conosco a Eduarda, a Letícia, a Jennifer, a Ágata e a Raina, né, se elas quiserem também se apresentar, que são as bolsistas aqui de filosofia, né, do Campus Erechim. Então, temos os estudantes do curso de design gráfico, do curso de química, do curso de mecatrônica e também do curso de informática, que estão, né, junto com outros voluntários, aí no nome da Gabriela, que está conosco também assistindo, trabalhado, então, na construção desse nosso evento. Evento esse, né, que tem o apoio, então, do edital de eventos, né, da FAPERGS, então, que vai nos possibilitar também aí as questões de diária, deslocamento, né, de vários colegas de outras instituições que estarão junto conosco. Se vocês olharem aí na programação, né, temos colegas do Instituto Federal Catarinense, do IFAR, do IFSUL, do IFRS, da Universidade Federal de Pelotas, da UNO-Chapecó, né, e dentre outras, como a Universidade Federal da Fronteira Sul, né, que estarão conosco, então, nessa semana de 24 a 28 de agosto. E antes, pessoal, de passar, então, para a Kathleen, né, e agradecer a ela esse
aceite a esse nosso convite, a esse desafio, né, de conduzir esse nosso diálogo hoje. Também já anunciar para vocês que estaremos, então, no nosso terceiro encontro online preparatório, né, no dia 2, então, do próximo mês, de junho, também às 19 horas, né, até às 21, aí com o professor Vicente Jatti, então, do Campus Canoas, falando sobre o papel, né, da filosofia na formação humana e integral. Então, agradeço, pessoal, a todos que se inscreveram, a todos que mandaram mensagem e a todos que estão aqui conosco hoje, então, na sala. Espero que esse encontro ele seja bem proveitoso para todos nós. E como eu informava no início, né, a gente grava o encontro, depois disponibiliza, sobretudo, essa primeira parte e a fala, né, da nossa convidada, da Kathleen. E o momento posterior, né, a gente não grava, mas não disponibiliza, que é o momento mais específico, então, das nossas perguntas, das nossas questões, para que a gente possa, então, dialogar, discutir, perguntar e questionar também de forma, assim, mais segura. Então, eu torno aqui a Kathleen, né, a apresentadora, né, para também iniciar a sua imagem, e agradeço, então, a todos vocês, né, por estarem conosco. Então, gente, boa noite. Deixa eu até deixar aqui já tudo ligadinho. Hoje a ideia, assim, não é apresentar uma coisa assim tão acadêmica, assim, mas é mobilizar alguns questionamentos, algumas incomodações enquanto professora, né, docente de filosofia, né? Então isso já vem há algum tempo, alguns anos me incomodando. Eu ainda estou organizando isso de uma forma deixa eu ver. De uma forma mais orgânica, né? Mas eu queria compartilhar isso com vocês, talvez também para escutá-los e escutá-las, para também ver se essas coisas reverberam na prática educativa, né? Não tanto aqui preocupada exatamente com a filosofia ou filosofar em si, mas entendendo essa função educativa e como a filosofia se dá nisso, né? Então a preocupação é muito mais desse lugar, assim, né? Que é um lugar educativo. E aí aqui eu coloquei algumas ideias, algumas mais pressupostos do que propriamente conclusões, né? Mas aqui, de forma geral, é trazer para vocês pressupostos dos quais estão me atravessando enquanto docente, enquanto pesquisadora. Depois, uma problemática em si, né, que eu vou seguir na mesma linha e metodologia da palestra anterior, do Franco, né, que ele havia, então, buscado a presença da filosofia em termos de carga horária no IFRS. Aqui a minha proposta vai ser olhar mais as ementas, né, mas essa parte eu vou passar bem rápido, porque eu ainda não consegui concluir, mas é uma proposta de uma sequência, então, que eu queria dar a esse olhar à filosofia, ao filosofar dentro desse nosso instituto. Como isso é possível? Ou será que a gente dá conta de todas as prerrogativas e necessidades que esse lugar de filosofia e de filosofar nos coloca, né? Então é mais ou menos assim esse lugar, assim, né? E no fundo eu quero mais dialogar, eu quero pensar e quero ver se, de certa forma, isso reverbera também nos lugares, né, nos campi de vocês, né? Então, primeiro pressuposto, que acho que é um lugar que foi muito importante, muito caro para mim, de pensar a educação como direito subjetivo, direito objetivo, direito público, as inúmeras transformações que a noção de ensino médio também tem sofrido nos últimos anos no Brasil, né? Essas disputas pelo método, os discursos de escolha, os discursos, né, de percursos educativos, toda essa nomenclatura, toda essa linguagem que tem nos atravessado, ela não pode ser ignorada, ela nos atinge. Né? Ou seja, a gente não está num lugar isolado do mundo, como se fosse, né, um paraíso, né? Não. A gente está exatamente localizado, a gente tem uma geografia, a gente tem um topos, a gente tem uma cronologia. E essa cronologia questiona muito e atravessa muito essa questão de direito subjetivo. Que talvez, quando a gente fala de reforma de ensino médio, seja a coisa que é mais violada em todos os sentidos, né? Que é algo que a gente perde
na ilusão de promover uma certa escolha dos estudantes, né? Como se isso fosse de fato uma escolha, como se isso fosse possível e como se concretamente fosse algo efetivado, né? Então, a violação que se dá com reformas, com debates, com conflitos, é exatamente essa, né? E eu gosto muito dessa noção de direito subjetivo, porque não é só olhar para a educação como algo informativo, né? Como algo a ser adquirido. Com essa noção, a gente consegue perceber que tem uma implicação de uma persona, de uma personalidade, né? Então, acho muito interessante a gente olhar para esse lugar de debate, de conflito, e entender a educação, sim, como um direito subjetivo, um direito objetivo, também com as suas contribuições históricas, né, com esse compromisso com o conhecimento já construído pela humanidade. Então, tem uma objetividade muito concreta aí, né? E a noção de direito público, né? Então, é algo que não foi tão fácil pensar em termos de Brasil, mas é algo que eu acho que a gente ainda precisa se localizar, debater, mas entender que é isso que também está em conflito, está em disputa. Segundo pressuposto, acho que quando a gente começa a falar justamente de uma instituição, começa a falar de um campo de conhecimento, de práticas educativas e de toda essa ocupação desse lugar dentro, né, de um PPC, de curso, é entender que existe sempre a educação pensada antes da gente, por estruturas, por políticas, por uma sociedade, que tem debates e noções sendo desconstruídas, por exemplo, a noção de público e privado, até que ponto que a gente se localiza em termos de uma educação pública de qualidade, ou um filosofar de fato sendo algo que vem de um conhecimento construído ao longo dos tempos, né? Então, a gente está nesse momento em que público e privado se confundem, se misturam, um arrasa o outro, um explora o outro. A educação sempre é atacada por grupos empresariais que cada vez mais têm pautado o assunto, a linguagem educativa, né? Hoje é difícil a gente pensar educação sem falar de gestão, de empreendedorismo, ou então de metas, né? Isso, claro, vai ser mais sentido na educação em termos de município, de estado, e nós que ficamos, parece que nesse limbo entre universidade e educação, né, do Estado federativo, parece que a gente fica meio solto, assim, mas essas coisas também nos atravessam, né? Ou seja, a gente não está isento desses interesses que são articulados e concretizados, inclusive na construção dos cursos que nós temos, né? Então, daí eu gosto dessa imagem do touro, né, do bull, para fazer a referência de Wall Street, né, das bolsas de valores, mas gosto desse ângulo de propósito para dizer que não é todo poderoso, não, né, que também tem né, se a gente olhar de outro ângulo, a gente enxerga as partes menos nobres, né. E falando de educação, a gente também não pode ignorar que sempre há resistências, né? Sempre há articulações, processos, debates, né? Mesmo movimentos de greve, né? Ou sindicais que estão aí, mesmo com as suas fragilidades, a gente consegue sim encontrar essas resistências, né? Então perceber que esse contexto maior, que parece que às vezes a gente não olha com propriedade, né? Então é importante, acho que, trazer isso como da onde estamos pensando, que mundo estamos falando, onde estamos situados e sitiados e sitiadas, né? Depois do pressuposto 3, também quando a gente fala de filosofia e de instituições, e a gente está pensando a partir de uma instituição específica, né, que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, olhar que as instituições também têm disputas, também têm conflitos, cada campus vai ser diferente, vai ser, o lugar da filosofia pode ser mais valorizado, ou o lugar das técnicas vai ser mais, né, visibilizado, mas é sempre uma tensão, tanto em termos de organização, de resultado, de eficiência. Então, não tem como olhar para uma instituição só meramente de forma documental, né? Ela é essas relações que acontecem e são relações conflituosas, são relações, né, com disputas, são relações que nem sempre vão ser, né, justas ou em termos de igualdade, né,
de novo, né, a presença dessa questão de gênero também nos atravessa, também na organização institucional. Então, não dá para ignorar, né, a institucionalidade quando a gente pauta o lugar da filosofia, ou mesmo o processo de filosofar, né? Perceber também as contradições humanas, porque senão a gente cai em discursos românticos. E também entender que as mudanças são coletivas, né? Mesmo que a gente visualize talvez um ideal do lugar da filosofia, tá? Mas será que é realmente individual? Será que reflete só meramente a uma sala de aula? Ou isso tem que ser pensado coletivamente? Como é que a gente transforma esse pensar, né, da nossa ação, da nossa atuação docente em um processo coletivo, né? Do que a gente está reivindicando, o que está faltando, o que está nos incomodando, né? Que desafios a gente não está dando conta, aonde a gente está fracassando. Só que se a gente olha para isso de forma individual, a gente não dá conta e acha que é só se esforçar mais, trabalhar mais, que vamos resolver a situação. Só que não, né? Então, se perceber coletivo, se entender coletivo é um movimento necessário. E por isso esses momentos assim, agora que a gente está construindo, né, também são extremamente fundantes e necessários. Pressuposto 4. Só tem pressuposto hoje, gente. Aqui algo que tem me incomodado, daí agora mais diretamente a minha prática docente, né, esse meu lugar de professora, educadora, primeiro, aquilo que eu vou chamar assim, que são tratadas as questões de apêndice, parece que não são questões que estão de fato lá, que são as questões étnico-raciais, gênero e diversidade, as violências, as questões ambientais, né, essa percepção, né, de sermos seres ambientais e de estarmos vivendo uma crise ambiental. Isso muitas vezes é tratado como um apêndice, como, vamos primeiro falar do assunto sério, do assunto central, e aí vamos debater, ou vamos dar um exemplo. Ou seja, parece que essas pautas ou esses atravessamentos, eles não são constituintes em si de uma dignidade epistemológica. E aí fica como algo, se der tempo, ou só algo que mobiliza em termos didáticos, e não em si conteúdo filosófico encarado de frente. E aí fica essa sensação de apêndice, né? A gente está, né, depois, não é uma coisa importante em si. E isso me atravessa profundamente porque são as vivências, as demandas, as emergências dentro da sala de aula que clamam por esse tipo de percepção de mundo. Então, não teria mais como olhar para a nossa realidade, para as nossas relações, sem atravessar essas questões, mas em si, enquanto pauta, enquanto conteúdo, enquanto assunto, a ser tratado de forma explícita, de forma que está lá no enunciado, de forma que vai estar sendo dita nas nossas emendas, né? Então, onde estão essas angústias, onde estão essas formas de experimentar o mundo? Porque é assim que a gente tem visto, né? E os estudantes, né, as estudantes também, eles vão demandar isso, vão demandar pensar sobre isso. E aí, como é que a gente articula conceitos, conhecimentos para lidar com isso? E de que forma que a gente coloca isso de forma, né, prioritária, ou ao menos central nas discussões, quando elas são, ao menos, demandadas por isso, né? Também me mobiliza pensar assim, essa filosofia feita na nossa região, no nosso território, não só né, nessa dependência, muitas vezes, que a gente vai ter do processo do cânon histórico, né? Então, por isso que eu coloquei o mapinha aqui, né, do Joaquim Torres Garcia, para dizer, poxa, esse lugar também constrói um conhecimento, ou também vai ser algo apêndice ao conhecimento geral, ao conhecimento canônico, oficial, filosófico, né? Então, como de fato a gente tem essa dignidade filosófica local, contextual, né, nesse território, que é um território também que constrói conhecimento em si, né? E o outro pressuposto que sempre tem, agora há alguns anos me atravessado, é de como a gente parte de uma ideia de um ser humano do qual a gente tem como ideal a ser alcançado, ou um ideal que é visto
como aquele que aprende, aquele ser humano padrão, um ser humano de um tipo universal, como se fosse, né, possível existir uma humanidade universal. E isso vem para mim e me atinge de forma muito pesada, porque eu sempre digo isso, né, de uma estudante indígena em Biá-Guarani, e eu lembro de me sentir totalmente fracassada na sala de aula, porque todas as minhas articulações sempre eram em paralelo, tentando alcançar um outro mundo, uma outra realidade, e eu vi que eu não ia conseguir, né, por toda a estrutura de aula, por toda a estrutura de currículo propriamente dito, pela definição dos materiais didáticos, né? Então, como essa sensação de fracasso para mim foi muito forte, né? De repente estar lá falando de aspectos de Logos, ou mesmo, né, de Sócrates, Platão, ok, a gente até consegue fazer paralelos, mas a gente sente aquele estudante sendo perdido só na tentativa de explicar o contexto histórico, de trazer a construção conceitual, de lidar com um texto tão distante, né? E por mais que eu tivesse tentado estabelecer vínculos com a linguagem, né, tentando pegar conceitos, né, do Biá-Guarani, fazendo diálogo com os conceitos que eu estava trabalhando, parece que não foi suficiente, né? E, claro, como todo um espaço que não está pensado para a diversidade humana, para a pluralidade humana, a gente acaba sempre contemplando o mesmo tipo de perfil, né? O mesmo tipo de comportamento, o mesmo tipo de pessoas que vão seguir aquele ritmo, que vão seguir aquilo que é esperado, né? Então, a minha pergunta é sempre para quem é esse IFRS, né? Que pessoas estão na nossa sala, que pessoas que vão aguentar o tranco de todos os anos, né, e de todas as atividades e demandas exigidas. Então, eu sempre penso nesse lugar de fracasso também, de entender que, não, enquanto educadora, não entendo assim, que eu tenha sido suficiente para dar conta dessa pluralidade, porque, né, é uma insuficiência também em termos de formação e até em termos de energia, né? Como que a gente lida com tanta diversidade que tá nos atropelando? E aí a gente parece que está correndo atrás e meio se perdendo um pouco nisso, né? Mas, de qualquer forma, isso é um pressuposto de uma prática educacional que não consegue dar conta, de fato, da pluralidade, porque não é algo individualizado, ela precisa também ser pensada, né, em termos institucionais. E aí, trazendo rapidamente a questão do referencial teórico, aqui poderia ficar algumas horas, assim, mas eu vou falar rapidamente, assim, tentando localizar, situar, explicar, né? O referencial teórico, basicamente, é a Hannah Arendt, em termos de pensar o problema, de se pensar nesse lugar, né, nesse mundo. E o que me toca sempre é essa relação, justamente, que eu coloquei no título, entre o passado e o futuro, né? Acho muito importante quando a gente enxerga que esse passado ele tem uma construção de conhecimento que nós precisamos apresentar para as novas gerações, né? Então, esse passado ele não é meramente estático, ele não é só uma repetição, ele não é mecânico, mas ele é, de fato, uma herança histórica de vivências, de estar no mundo, de ser atravessado, de narrativas, de presença nesse mundo, de experiências históricas que precisam ser apresentadas às novas gerações. Só que as novas gerações não necessariamente têm tanta paciência e muitas vezes não conseguem escutar essa, né, e se interessar e se mobilizar por essa herança. Então, esse conhecimento ele fica relegado a processos, né, de descaso, eu vou cumprir mais uma tarefa, né? Então, até que ponto que, de fato, ele vai ser construído e adquirido em termos de conhecimento pelo sujeito que está aprendendo ou que está numa relação de ensino-aprendizagem, né? Então, pensando nesse passado, né, esse né, primeiro nesse passado que a gente, né, tem essa função de apresentar, mas essa expectativa de futuro que acho que nos assola muito, que nos atravessa, que futuro que a gente está aí visualizando e que futuro nós estamos já sentindo e sofrendo com, né? E esse lugar é entre, né? Não estamos lá nem cá, mas a gente está entre
entre esses espaços e lugares e tempos que nos faz justamente agir com perspectivas de temor, que faz agir em termos de esperança também, mas a gente sempre vai agir, né, com essa herança, mas visualizando o que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, qual é o objetivo, qual é a finalidade dessa ação educativa, ou por que eu faço isso. E quando a gente entra em certas crises, ou somos atravessados pelo excesso da jornada de trabalho, isso também às vezes pode ser questionado e pode perder, né, significância. Mas é interessante observar como isso tende a ser um comprometimento muitas vezes mais presente na atividade filosófica, né? Quando a gente se propõe de fato a filosofar ou a possibilitar esse espaço de pensamento, como essas indagações de mundo, elas não são isentas, elas não desaparecem, elas estão presentes ali. E isso faz com que a gente precise ter uma postura também de questionar, de mobilizar, de estar presente e se assumir muitas vezes de forma, né, concreta e consistente nesse lugar educativo. Claro, para Hannah Arendt, quando a gente fala de educação, de escola, ela vai escrever o texto nos anos 60, então ela está falando especificamente do contexto norte-americano, né, e de situações muito específicas, mas aí eu mobilizo, eu faço esse deslocamento dessas preocupações arendtianas para justamente também trazê-los como uma chave de leitura, né, como uma hermenêutica para a nossa realidade. E essa relação entre o passado e o futuro acho que é fundamental toda vez que nós pisamos numa sala de aula, né? Ou seja, o que nós carregamos, o que queremos apresentar e que tipo na verdade, de mundo a gente está sonhando, a gente está visualizando, né? Porque isso se torna uma imagem, isso se torna alvo da nossa imaginação quando a gente está dentro de uma sala de aula, né? O que a gente sente muito, né, e agora aqui, claro, também de forma deslocada, a crise de autoridade e de tradição, e isso cada vez mais sentimos, tanto com as redes sociais, né, essa tradição que é rompida. Aí, volta e meia, eu acho engraçado, né, meus alunos falando mal de Aristóteles, eu acho um sarro isso, né, porque enche a boca para falar mal dele, tipo, e bem numa lógica assim, tá, mas para que nós vamos querer estudar Aristóteles, né? Ah, não preciso, eu vou conseguir ganhar dinheiro, vou conseguir fazer a minha vida sem estudar esse cara, né? Então, é muito essa lógica da utilidade, do imediatismo, do ter dinheiro, e aí a filosofia se torna realmente inútil, né? Em muitos momentos, em muitos espaços. E, de outro lado, essa tradição, ela também pode ser apropriada de jeitos muito atravessados e esquisitos, né? O que está na moda muito, assim, que, né, especialmente nas minhas turmas, assim, é a utilização do estoicismo. E o estoicismo mobilizado para a performance de masculinidades. Como isso se tornou um conceito, assim, que os meninos acham maravilhoso, né? A postura estoica, essa relação de firmeza ou de controle necessária para as relações humanas. Então, essa tradição ela chega sendo apropriada, meio atravessada, meio sem contexto, e para finalidades muito específicas, né? E, ao mesmo tempo, ela é desconsiderada quando ela, né, não tem pertinência, ou quando ela incomoda, ou quando também ela é considerada algo muito difícil em termos também de reflexão e de demanda de tempo de reflexão, né? Porque já que a gente precisa ler, a gente precisa respirar, a gente precisa ter tempo para conseguir pensar e dialogar, então esses processos são muito atropelados, né? Então, como essa né, tradição e autoridade, elas continuam em crises, e crises cada vez mais agravadas por outros mecanismos econômicos, sociais, políticos, de gênero que atravessam, né? Gosto muito também da Arendt quando ela fala dessa questão às vezes, que há uma ênfase no como ensinar, né, na didática, né, esse como ele acaba sendo prioridade, e a gente não para pensar no o que ensinar, né, o que estamos ensinando, então o conteúdo, né, a coisa em si, né, não só o conteúdo, mas o que mobiliza, que conhecimento está ali sendo apresentado, e não como ele está sendo apresentado.
E o alvo, às vezes, das nossas preocupações vão ser, sim, os recursos, vão ser, sim, as formas, o formato, as adaptações, e aí a gente não dá conta de ter esse zelo pelo que ensinar, né? E o como é nos exigido, né? Então, a gente se sente sempre correndo atrás desse como, porque o como se atualiza, a gente tem novas tecnologias, a gente tem novas ações, a gente tem novas possibilidades. E aí a gente perde tanta energia nesse como, que o que fica segundo plano, né? Então, isso ela coloca no texto. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos carregar também para pensar esse lugar, né, do ensino de filosofia. A questão da natalidade do novo, que também é central para Arendt, é de encarar que as novas gerações estão chegando e elas vão chegar. Nós temos a função de apresentar o mundo, de trazer esse conhecimento, né, de apresentar esse conhecimento, mas em certo momento vai haver, a gente precisa também possibilitar o espaço para que esse novo apareça. Então não é necessariamente algo do controle, né, não é algo exatamente controlável. E isso que é o interessante também, porque nós somos seres humanos. E é bom que não seja controlável, né? Mas mesmo que a gente vai ter essa pretensão, muitas vezes, de tentar organizar, controlar, e como se a gente estivesse, né, 100% ali ordenando, né? E esse novo vem. Mas esse novo nem sempre vai vir como a gente quer que ele venha. Ele pode se apresentar de inúmeras formas, ele vai trazer outros desafios, ele vai ser diferente, talvez, daquilo que nós pensamos que pudesse ser esse novo, ou daquilo que nós desejamos enquanto novo, né? Claro, a gente sempre está pensando nas nossas experiências de mundo, né? E o quanto faltou, o quanto, né, a gente queria ter tido outros acessos, outras oportunidades, ou outros espaços mesmo para a gente poder crescer, para a gente se formar enquanto pessoas, para a gente poder pensar, ou mesmo ser filósofo e filósofa, né? E aí a gente tem essa imaginação, só que ela não vai ser exatamente a mesma pretensão das novas gerações que estão vindo. E esse conflito, ele é muito doído, né? A gente sempre acha, ai, que bonitinho, novas gerações estão vindo, mas como? De que forma? E como elas não vão destruir tudo que nós estamos tentando apresentar, né? Ou seja, como elas vão continuar carregando e apresentando essa herança do conhecimento histórico para as novas gerações, que também vão vir depois delas, né? Então, como esse novo, muitas vezes, para a gente tem sido mais, né, até ameaçador, amedrontador, né? A gente teme esse novo também. E, ao mesmo tempo, a gente demanda que esse novo resolva coisas que nós não conseguimos resolver. E isso aparece constantemente também na nossa sala de aula, né? A gente vai, cada ano passando, né? As pessoas ficam com a mesma idade e a gente fica, né, sempre nesse mesmo lugar, né? E as pessoas vão vindo e vindo e vindo. Tem questões que vão ser parecidíssimas a cada geração, mas tem questões que elas vão se alterando e a gente nem sempre dá conta de enxergar essas alterações, né? Então a Hannah Arendt ela vem nesse sentido de tentar entender conflitos, crises, tentar não descolar em nenhum momento a atividade docente, né, do ser professora, desse lugar no mundo. Claro que não pode ser confundido com um lugar político propriamente dito, nesse sentido arendtiano, né? Mas não está isolado do mundo. E ele, né, é pensado por estruturas, por pessoas, por coletividades, é organizado também por estruturas, por instituições. E aí a gente está dentro dessa função docente, que não é, então, exatamente livre, ela tem os seus condicionamentos, porém, o comprometimento que se demanda, então, no sentido arendtiano, é como entendemos a educação como esse assumir responsabilidade pelo mundo. Então, se nós, enquanto uma geração, assumimos, como a gente apresenta essa responsabilidade e esse comprometimento que a gente gostaria de ter para as novas gerações. Como esse novo também vai ser reverberado por esse comprometimento pelo mundo, né? E isso parece que tem sido muito complicado, porque a educação cada vez mais para o próprio, para o individual, para o sucesso, para o progresso, para ganhar dinheiro, né? Então,
isso nos separa, isso acaba individualizando e destruindo, na verdade, os futuros espaços políticos, né? Então, como que a gente consegue fomentar laços futuros políticos de pertencimento, de vontade de querer estar no mundo, de querer agir no mundo? E é o que a gente, em termos filosóficos, não necessariamente tem conseguido, né? Acho que muito pouco. Claro, não é só algo, em termos institucionais, uma tarefa da filosofia, mas até que ponto, de fato, isso é fomentado, né? Com que impacto? Ou os indicadores, as renovações, a produtividade, ela vai acabar sendo o determinante para as nossas atividades, né? Então, é algo que eu acho que, né, no sentido arendtiano, atravessa um pensar educacional propriamente dito, né? E aqui eu trago rapidamente duas referências, uma do GT da UNPOF, do GT de Filosofar e o ensino de filosofia, né, nessa luta pelo campo, que é o Paulo Margutti. Então, no GT tem várias discussões sobre como isso está sendo percebido no Brasil, né? Não só em termos dos institutos federais, mas também em termos das escolas públicas de forma geral, né? Como é pensado o ensino da filosofia, que lugar é esse, que campo de conhecimento é esse. E o Paulo Margutti vai fazer toda essa crítica, então, ainda uma dependência do cânone, e como esse cânone, para ele, cria uma esquizofrenia cultural, né? Como que a gente se sente deslocado e como muitas vezes os conceitos historicamente construídos, eles foram gestados numa determinada experiência de mundo, num acontecimento de mundo. E a gente não consegue ou articular esses conhecimentos para o nosso contexto, ou, né, para a nossa experiência de mundo, ou a gente fica só na reprodução desses conceitos de experiências que não são nossas. Então, a gente precisa justamente ter esse arcabouço conceitual, mas um arcabouço que consiga dar conta de traduzir, de questionar e de pensar esse nosso lugar no mundo, né? E aí esse conceito do Paulo Margutti é interessante quando ele, né, faz justamente essa crítica ao cânone. O Fernando Seffner, da URGS, tem algo que ele traz que é bem interessante, que é exatamente que ele chama de docente referência. Acho que é um termo interessante. Eu entendo que esse termo traduz muito das nossas vivências, porém ele mesmo, né, o Fernando Seffner, coloca que há determinados riscos nessa compreensão. Um docente de referência não é só aquele professor que faz a sua função de explicar o conteúdo, né, como vai ser compreendida no senso comum, mas ele é algo que, né, é alguém que é uma referência, inclusive, para resolver problemas, né? Então ele vai ser uma referência de identidade, uma referência de organização, uma referência de trocar ideias, vai ser um apoio, inclusive, muitas vezes emocional, ele vai ser um vínculo afetivo propriamente dito, né? E sendo essa referência, até que ponto, então, que a docência ela acaba sendo ocupada por inúmeras funções, né, funções de resolver conflitos, funções de escutar, funções de organizar, funções de ouvir, funções de indicar, funções de, inclusive, quando se encontram em situações de violência, de indicar lugares que vão tentar resolver essas violências, né? Então, a gente faz muita função. Inclusive, ele vai dizer que docentes no Brasil são portas de entrada ou são agentes fundantes das políticas públicas para a infância e adolescência, né? Então, a atuação docente atenta, comprometida com uma leitura de mundo, ela possibilita com que políticas públicas sejam executadas e sejam efetivadas e sejam conhecidas pelas pessoas. Só que, ao mesmo tempo, é tanta coisa que temos que dar conta que aí o conhecimento em si, né, esse comprometimento com a construção do conhecimento, ela fica relegada a segundo plano. Então, a gente tem que dar conta de várias angústias e questões, mas a construção do conhecimento que tem a ver com a atividade fim de uma instituição educacional acaba, né, sendo relegada, acaba sendo, né, ficando invisibilizada frente a tantas demandas. Claro que nessas situações, né, em ser docente referência,
É possível pensar nisso também como um conhecimento, né? Claro que sim, né? Mas isso não vai ser o alvo central. Né? A resolução de conflitos, a pacificação, a gestão de conflitos, ela acaba sendo, né, ocupando mais as nossas energias do que propriamente dito o conhecimento. E aí a gente sempre, né, brinca assim, eu queria só dar aula. E talvez seja uma das funções que a gente menos faz, né? Não é só dar aula, ai, que sonho. Né? Mas, de fato, né? Então, essa referência, né? Então, esse lugar de conflito e de crise, então, pensando no sentido arendtiano, né? Dessa tradição, desse conhecimento e dessa comprometimento de trazer apresentar ao mundo, né, já vivido, né, das memórias e nas narrativas anteriores. E aí aqui eu vou falar então rapidamente, porque aqui eu queria fazer uns gráficos chiques, maravilhosos, e não deu tempo. Mas então, até agora, tentei mostrar para vocês alguns pressupostos de pensar ensino de filosofia contextualizado, num momento de crises, num momento de disputas econômicas, políticas, de transformações, de políticas também de novo ensino médio, de conflitos institucionais, de desafios e conflitos e crises também na função docente, né? Sempre tentando perceber isso como não coisas separadas, mas coisas realmente interdependentes, né? Porque isso é importante ser pensado, porque senão a gente fica só olhando para o docente, né, para a docente, como se fosse uma figura isolada do impacto de mundo nela, né? E a gente não é, a gente é reflexo disso e a gente pensa sobre isso, a gente reage sobre isso e a gente age nisso também. E nesse sentido, com esses pressupostos e com o referencial teórico desse lugar arendtiano e dessa preocupação de fato com a filosofia como um comprometimento com o mundo, a ideia era, né, ainda está em processo, né, então ainda, seguir na metodologia do Franco, mas agora não olhando a carga horária ou a presença da filosofia nos cursos de ensino médio no IFRS, mas agora olhando as ementas. E também um pouco os objetivos, né? Então, fui vasculhando todos os PPCs, né, os projetos políticos dos cursos de ensino médio integrado no IFRS, que são vários, dos nossos 17 campi. Claro, daí eu precisaria também fazer uma adequação com aquilo que o Franco vai publicar, mas a pretensão é a mesma, o percurso metodológico é o mesmo. Então, fazendo essa análise das ementas, eu queria tentar entender que conhecimentos são mobilizados por as ementas dos nossos cursos de ensino médio. Como é que a gente descreve, né, esses conhecimentos que nós vamos trabalhar, que nós vamos desenvolver ao longo dos anos de ensino médio? Como os objetivos e ementas dialogam com o perfil do egresso? Ou seja, tem algum vínculo, tem alguma relação direta, tem alguma dependência? Como é que funciona isso em termos do estudante que a gente quer justamente construir esse percurso formativo, né? Como os objetivos e as ementas expressam ou consideram o conceito teórico de educação que constitui o IFRS? Será que a gente dá conta, quando a gente apresenta ou, né, coloca as nossas matérias, os nossos componentes curriculares, será que eles conseguem dar conta de trazer essa pretensão educativa, mesmo que seja teórica, do IFRS, né, que é uma formação integral, que é uma formação que tem vamos dizer assim, esse equilíbrio entre o técnico e o humano, né, sem ser tecnicista, sem ser só meramente humanista? Será que a gente consegue dar conta disso ou que ênfases vão ser expressadas ali? Será que, né, existe algum reflexo desse conceito educativo do IFRS nas nossas ementas? Então, basicamente, assim, eram essas três as perguntas que para mim, eram importantes para olhar, né, para também tentar ver em termos de qualidade, né, dos nossos recortes, das nossas pretensões e objetivos educativos, né. Aí, bem rapidamente, aqui, já que eu não consegui fazer os meus slides bonitinhos com gráficos, mas aqui só algumas coisas que eu já consegui, então, elencar. As ementas, de forma geral, elas vão ser canônicas, elas vão trazer esse percurso propriamente histórico da filosofia, né? Assim como a gente tem aquele processo histórico ocidental,
bem, né, quadradinho lá, grego, papapá, né? Então todo esse desenvolvimento medieval, europeu. Então esse cânon mais antigo, ele vai refletir muito na organização dos conteúdos e dos conhecimentos que a gente decide, ou já escolheu, ou herdou também de outras decisões, né? Então essas ementas, elas vão ser muito tradicionais, muito históricas, elas vão ser canônicas nesse sentido, né? A escrita, de certa forma, dá em muitas ementas, e aí, né, aqui não vou mostrar, mas muitas vezes a gente vê frases que elas estão tentando justificar esse lugar da filosofia. E é uma justificação pela utilidade. Ela é necessária, essa filosofia aqui é necessária porque ela vai formar esse estudante preparado para a atuação da administração, né? Ou ela vai ser importante para construir conhecimentos lógicos para que esse estudante consiga realizar, né, programações, né, construção de programas, né, nessa área da tecnologia. Então, toda a justificativa, né, não são em todas as ementas, mas em muitas delas, existe essa, né, a gente sente, a gente enxerga, a gente consegue ler, interpretar essa necessidade de elaborar uma justificativa partindo das áreas técnicas, ou seja, não se tem essa pretensão de ser algo isolado. A concentração temática, né, e nos campos internos filosóficos vai ser muito ética, então, e essa ética também é voltada para esse campo de trabalho, para o mundo do trabalho, né, mas né, essa ética voltada para a convivência humana e vinculada à formação profissional dos cursos. A epistemologia também aparece como um elemento importante, acho que também a nossa formação vai ter muito aspecto epistemológico, a gente vai refletir isso nas nossas atuações e escolhas e decisões também em termos de referencial teórico, né? Política também aparece, e aí muito vinculada com essa compreensão de cidadania que é meio atravessado, e aí isso eu não consegui ainda olhar com mais fôlego, né? Mas é sempre essa justificativa de que a gente consegue dar conta de desenvolver aspectos da cidadania e esse, né, comprometimento de fato com a sociedade, mas pensando nesse ser humano que funciona socialmente, né? Então, a descrição dos conceitos e assuntos políticos vai estar muito vinculada a isso. E também, claro, com pretensões de relacionamento, de identidade, atuação no mundo. Então, essa política ela vai estar também como um elemento bem elencado e apresentado nas nossas ementas. E a lógica entra quando vão ser cursos que demandam especificamente esse conhecimento, né? Por exemplo, informática é algo que sempre vai ter a lógica apresentada como um conhecimento que vai ser desenvolvido ao longo dos anos. E então não vai aparecer em todos os cursos. Basicamente, a gente também sente muitas vezes essa noção fragmentada da nossa área, né? Porque, e aí isso também eu precisaria olhar de uma forma mais cuidadosa e comparando com outros aspectos, porque lendo a ementa assim, de forma descolada das outras ementas, parece que não necessariamente ela vai dar conta de apresentar-se nesse curso. Ela está preocupada também em defender os elementos da filosofia, da formação filosófica. Então, eu chamaria de fragmentado isso, porque eu quero falar da filosofia, nesse momento é meu, e eu vou desenvolver esse conhecimento, então há uma fragmentação dessa área internamente, propriamente dito, mas daí eu teria que analisar as outras ementas, né? Então, mas só essa primeira, vou colocar aqui como uma hipótese, né, dessa primeira leitura, dessa primeira varredura. Mas isso aqui de forma geral, né, que aí a gente pode comparar exatamente, daí eu vou trazer a pesquisa do Franco que ele apresentou assim que ele publicar, mas isso precisa ser analisado também com a presença de fato, de forma mais contundente em termos de carga horária, e ao desaparecimento ou encolhimento da área dentro dos nossos campi. Então, de que forma que a gente consegue defender esses processos históricos, de que forma que a gente consegue se relacionar com as áreas técnicas, ou de que forma a gente ainda consegue dar conta de trazer o contexto, de trazer as demandas locais, de trazer uma construção de fato, como eu coloquei nos meus pressupostos,
daquilo que seria adendo e na real está reivindicando um lugar de pensamento próprio, né? Que não acho que entra nas questões de identitarismo ou de reconhecimento, que esses são conceitos, acho que articulados também externamente, mas sem ser identitarismo, sem ser a filosofia do reconhecimento, como a gente traz as demandas pela diversidade, pela pluralidade em termos de discussão dentro da filosofia, sem cair de novo em heranças que não vão dar conta de trazer conceitos que traduzam, que expliquem, que problematizem isso para a gente, né? Então, de certa forma, e aqui de forma bem general, assim, né, bem generalista, conclusões que eu cheguei até o momento olhando as ementas e comparando essas ementas dos cursos, né? Claro que daí eu precisaria trazer aqui para vocês todas as explicações do tipo de curso, como que ela está pensada, né? Mas aqui de forma bem geral é isso que dá para sentir, né? E claro, a dependência de certos, e aí seria um outro movimento, olhar também como as referências que estão elencadas, elas dão conta de fato de serem localizadas, atualizadas, ou como é que a gente está escolhendo as referências que são colocadas nos nossos, né, planos de ensino e também nos planos do curso, né, no PPC do curso. Então é algo assim que ainda quero fazer umas, como é que é? Umas pizzas, né, uns gráficos bem bonitos para conseguir demonstrar isso para vocês. Mas só para, então, né, sintetizar, eu vou continuar com essas perguntas: quais conhecimentos são mobilizados por as ementas, como os objetivos dessas ementas dialogam com o perfil do egresso. Então, eu consigo ver isso parcialmente, e às vezes de uma forma até muito dependente, né, do perfil do egresso. Então, a gente justifica a existência filosófica pela funcionalidade desse perfil do egresso. Por outro lado, a gente também tem uma dependência canônica nessas ementas, né, e especialmente desse processo mais clássico da história da filosofia, como ela é apresentada na história da filosofia ocidental. E ainda, né, esses objetivos nem sempre eles vão dar conta dessa educação integral, né, mesmo que em termos teóricos. Ainda a gente está nessa disputa entre tecnicismo, entre humanismo, entre utilidade, entre reformas, entre o próprio lugar da filosofia. Então, a gente ainda não consegue dar conta de refletir suficientemente essa educação integral, que seria, de fato, uma característica central de todo e qualquer instituto federal, inclusive do nosso, né? E aí, nesse sentido, só para terminar, viu? É rapidinho. Mas, assim, partindo desses pressupostos todos, né, de que me incomodam muito, né, de se sentir, no fundo, insuficiente, será que filosofia, o ensino de filosofia tem sentido nesse mundo, né, de conflitos, esfacelado, cansado, cooptado por várias lógicas que parecem que não dão mais tempo para a gente pensar, que não possibilitam o diálogo, né? A gente tem uma crise profunda de conseguir dialogar, de ter espaço, de ter o tempo de diálogo, de ter atividade da escuta, de ter atividade da discórdia sem ser um ataque pessoal, né? E essa cooptação muito forte que a gente tem das novas gerações também pelo mundo digital, né? Como isso vai mudando a própria atividade, a possibilidade de fazer filosofia, né? E isso acaba reverberando em salas de aula onde as pessoas não têm mais paciência e ânimo, muitas vezes, de ler textos ou de conseguir elaborar, de pensar, de ir atrás, né, sem ser naquela obrigação tarefeira de dar conta de entregar provas e trabalhos, né. Então, esse ensino de filosofia, ele não está deslocado, ele está dentro desse mundo esfacelado, cansado, cooptado. E aí a citação da Arendt, que ela, para mim, é suleadora, né, ela traz aspectos que são como pensar uma educação, né, que tem respaldo, que tem comprometimento político. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo bastante para assumirmos a responsabilidade por ele, né? Então, como que a gente consegue
ser educador, ou dentro dessas relações educativas, assumindo essa responsabilidade. Ou a gente deixa para fora, vou cumprir minha tarefa e deu, né? E como isso nos atravessa, né? Como professores e professoras de filosofia, né? Como isso nos incomoda, como isso nos inquieta, e como a gente mobiliza essa responsabilidade para o mundo também como justificativa para as nossas ações e práticas, né? E como tal gesto, né, de assumir a responsabilidade por mundo, a gente salvá-lo da ruína, que seria inevitável se não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos as nossas crianças e jovens e também adultos, né? O bastante para não expulsá-los do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. E aqui eu mobilizo de novo essa compreensão de educação como um direito subjetivo, um direito objetivo e um direito público, né? Então, não é só cada um por si, mas como a gente se relaciona, como a gente cria vínculos de apresentação desse mundo, sem isolar as pessoas ou crianças e as novas gerações nesse lugar onde eles estão. Então, sem expulsá-las do nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos, e tampouco arrancar de suas mãos, né, suas próprias mãos, a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós. Ou seja, de novo, a gente não tem controle 100% do que está vindo, a gente não tem controle 100% das consequências, inclusive, das nossas ações educativas, né? Então, é imprevisto para nós, é imprevisível para nós, preparando-nas, né, as novas gerações, em vez disso, com antecedência para a tarefa de renovar um mundo comum. Então, nesse sentido, se a gente fala de ensino, de filosofia, de filosofar, e se a gente está falando isso a partir de um contexto institucional bem específico, em termos aqui, né, no convite arendtiano de pensar e de compreender o que a gente está fazendo, renovar o mundo comum, né? Essa tarefa, ela é uma tarefa que seria irrecusável, ela é uma tarefa mobilizadora, ela tem que ser uma tarefa que nos atravessa também a gente, pensando a gente mesma nesse lugar de atuação docente, e não sendo subjugados pelo acúmulo de tarefas burocráticas, de tarefas que às vezes são esvaziadas de sentido e vão nos sugando o sentido também, né? Então, como a gente pensa essa tarefa de renovar o mundo, sem cair no romantismo, porque não é aqui o sentido arendtiano ser romântico, educativo e tal, mas é olhar para as relações de mundo. Eu quero que o mundo persista, eu quero que o mundo continue, eu quero que a destruição ou mesmo o aniquilamento da diversidade, da pluralidade não seja aquilo que nós vamos testemunhar, né? Então eu quero viver outro tipo de mundo, e isso atravessa a nossa atividade filosófica, né? Então, né, no sentido arendtiano, essa tarefa, ela é uma tarefa bem sedutora, e que bom assim que ela seja, né? Então, que possamos ser, então, professores que acreditem nessa atividade, nessa tarefa de renovação do mundo. Terminei! Voltando aqui, obrigado, Kathleen, né, pela tua abordagem, pelas tuas provocações, né, por tudo que você traz, assim, que com certeza, né, até a nosso evento em presencial em Erechim e para além dele, né, nós vamos ter muito ainda para discutir, para conversar. Pessoal, quero registrar, né, antes de nós pararmos aqui a gravação, então, que primeiro, né, com a Kathleen, também com a professora Sônia Skill, que está participando aqui conosco, e vão estar no evento em Erechim, né? Só depois eu percebi a presença arendtiana, enfim, na nossa programação tão intensa, né? Então, não foi proposital de início, né? Mas depois também é algo aí que nos orgulha, a presença e a reflexão, né? E as referências aí que a Renate, a partir da Sônia, né, e também da Kathleen, vão nos trazer. E a segunda questão é registrar que o Franco hoje, então, justificou que não ia estar conosco, né? Porque ele está em sala de aula, mas está conosco aqui o Vicente, né, Zatti, nosso colega, que vai dar continuidade, então, na próxima semana aí com o tema, né, o papel da filosofia na formação humana integral. Então eu deixo o convite, né, para que todos vocês estejam conosco no dia 2 aí de junho, né, às 19 horas, das 19 horas, então, até às 21. E aí, com isso, então, eu encerro aqui a nossa gravação, né, e convido vocês
para abrir a câmera e nós continuarmos, então, esse segundo momento, que é de trocas, perguntas, questões, dando aí continuidade a esse nosso encontro preparatório.